Não sei se você já notou, mas o jeito que os personagens de anime falam é um pouco diferente do normal. Mas será que tem algum problema em você usar anime para estudar japonês? Será que você vai acabar soando como um personagem? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te responder quais são as principais diferenças entre o japonês falado na vida real e o japonês dos animes, te contar o que é Yaku Arigo e também responder qualquer dúvida que você possa ter se estudar japonês usando anime é ou não é uma boa ideia. Desde a época que eu comecei a estudar japonês, eu sempre me deparei com essa discussão. Nesse processo eu acabei me deparando tanto com nativos que falavam que era uma ideia horrível e que você ia soar de uma forma completamente caricata, como com outros nativos falando exatamente o oposto. Mas e aí, quem tá certo Milton, nessa história? Dizem a lenda que que eles usavam outras palavras para agradecer antes do arigatô. E daí, quando os portugueses foram pro Japão, lá no começo de 1500, eles ouviram um obrigado, explicaram, daí eles foram falando obrigado, 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 e adaptaram para arigatô. Não consegue não inventar uma fake news. Essa fake news não foi eu que me... como eu disse, primeiro, é uma lenda. Segundo, não fui eu que falei, foi um dos meus professores de japonês. Eu só tô repetindo. O foda é que qualquer conhecimento que o Johan possa trazer, o pessoal fala que é fake news. Essa aqui é a pica, velho. E foi o Dantas ainda que tentou de derrubar aí. O Dantas, ele sempre manda essa. É quando ele não tá ocupado cuspindo sangue, ele me difama. Mas agora ele é bombado, né? Ele falou que é. Ele falou que tá fazendo academia. Então. Agora ele vai ficar gigante. Fake news não é uma coisa só sua, não, Johan. As outras pessoas também podem. Podia ser gigante 200 quilos também, né? Nada impede. Também é gigante. Sim. Mas esse negócio de... Eu, assim, posso estar completamente errado, né? Mas eu vejo, assim, parada de língua, esse negócio... não faz tal coisa, faz outra, no sentido de perder um pouco da naturalidade. É uma parada muito chata que tem... eu não sei como é que é nos outros países, né? Enfim. Mas aqui no Brasil, que é essa insistência quase louca de querer falar o mais próximo possível, como se você conseguisse falar igual um nativo, sabe? Tem essa obsessão no brasileiro. Eu não sei como é que é nos outros países, porque eu tenho contato com pessoas de outros países meio que diariamente fazendo trabalho, e o pessoal fala inglês a caralho, sabe? Sim. Fala inglês ao caralho e todo mundo se entende. Quanto menos sofisticado o inglês do cara, mais fácil é de entender, inclusive. Porque fica mais parecido com o seu. Todas as entrevistas que eu fiz em inglês, ninguém nunca reclamou de que o meu inglês era ruim. Por causa que eu tava falando com sotaque brasileiro. Então, aí tem essa parada, né? Que sou um pouco elitista, enfim, né? Nossa, eu nem vou começar com esse elitismo, porque eu tinha uma professora de inglês na faculdade que, nossa, se não falasse exatamente como um britânico, era zero. Aí é foda. Então, sei lá. Tudo é válido. Tudo é válido. É exatamente isso que a gente vai analisar agora. E a primeira coisa que... Esse negócio, essa edição de ficar mostrando as palavras também é um negócio que pegou muito, né? A gente vai ter que conversar sobre formalidade. Sim. Talvez muitos de vocês já saibam, mas o japonês é uma língua que possui níveis de formalidade. Vai editar as palavras, por que você não bota uma legenda? Porque é estético, né? Não é pra ser uma legenda, né? Bem claros para cada situação. E essa linguagem mais formal e educada leva o nome de Keigo. E dentro do Keigo a gente ainda consegue dividir ele em 3 partes diferentes. A parte que vai polir as frases, como desse, mas. A parte de honra, que faz com que você leve as ações da pessoa que você está conversando a um nível de respeito maior. E a parte de humildade, que rebaixa as suas próprias ações se colocando em uma posição de inferioridade com a pessoa que você está conversando. E você com certeza conhece pelo menos uma expressão do Keigo de humildade, que é a palavra itadakimasu, que geralmente vai ser traduzida como obrigado pela refeição, apesar de que o significado dela é um pouco diferente disso, na verdade. Tá, mas por que tudo isso importa? Basicamente, dependendo de cada circunstância, vai ter uma forma sendo considerada socialmente correta para aquele contexto. Porém, no mundo dos animes isso é bem diferente. Dá uma olhada nessa cena do Luffy e do Kobe conversando.
Essa cena Podia ter romanizado, né? Ia fazer mais sentido, né? E Ele só legendou, eu né? também não acho que o One Piece serve como um bom exemplo para isso, principalmente com o Luffy, por causa que nesse momento o Kobe é como personagem. O Luffy é um pirata totalmente livre e o Kobe é quase um escravo. E também meio que não importa como ele fala num contexto de uma sociedade japonesa, porque eles não estão numa sociedade japonesa. Ah, não sei, mas acho que o ponto vai até um pouco pra fora disso, porque meio que essas palavras fazem muito sentido se você é realmente um japonês. Eu acho que qualquer ambiente que você esteja, que você é um estrangeiro, as pessoas não são mais flexíveis com a forma com que você fala, sabe? E aí se você for pra lá, por exemplo, tiver tempo com as pessoas, você vai pegando esse tipo de coisa, né? Então, tipo, não é também aquela coisa assim. É que no caso, alguns autores, eles gostam de usar a linguagem até como uma forma de mostrar a personalidade do personagem. Como Entendi. aqui o Kobe ele tá falando de maneira formal e o Luffy tá falando de maneira informal, mostrando que, tipo, o Kobe, ele tá preso em algumas normas e o Luffy não. Entendi. Cadê? Na entrevista que eu fiz pra entrar na empresa atual, teve um teste de fala no inglês. Terminou, eu pensei, porra, mandei o inglês 2, muito foda. E no final passei. Pois é, você tem que entender o que a pessoa tá falando e conseguir se comunicar. Agora, se é muito rebuscado e tal, isso aí, cara, dificilmente vai fazer te colocar numa posição muito melhor do que o outro, sabe? No final, o que o pessoal quer é isso, que o cara fale, você entende e você responda a ele e te entenda. Até porque essa parte de rebuscamento só funciona se você quiser um emprego realmente como tradutor de pessoas importantes ou para traduzir textos científicos. Primeiro episódio, e é a primeira vez que eles se veem, e o Luffy fala Konofune Kaizoku Senka, legal, agora sim. que significa esse barco é um navio pirata, e o problema aqui tá justamente nesse K no final. Esse K ele serve para indicar que a frase é uma pergunta, porém usar ele em uma linguagem informal considerado meio rude, na verdade. Não tem o sinal, né? No japonês, né? Eles têm... Né? Não, interrogação tem. O que eles não têm é o outro, que esqueci agora. Exclamação? Exclamação, isso. Isso foi exportado. Entendi. Mas aqui a gente... eu acho que antes deles botarem uma interrogação, o K é realmente usado para indicar a pergunta mesmo. Ainda poderia então toda que... frase que acaba com K é pergunta. Tá. É que você dá uma pausa dramática, sempre acho que você terminou. Foi mal. Porque você... não tem problema. É que eu tô acostumado a ver lá no outro servidor, lá no Staycool, e daí a gente só deixa o vídeo falando enquanto conversa. Sim. Uma linguagem informal considerado meio rude, na verdade. Mas aqui a gente ainda poderia argumentar que ele tá falando com alguém que é mais novo que ele, o que dá um pouco mais de liberdade. Porém, não é o caso nessa outra cena que eu vou mostrar agora. Aqui ele fala Soudario Osan, e como ele tá falando com alguém bem mais velho com ele, o que seria considerado certo na vida real seria utilizar uma linguagem mais educada. Então ao invés de falar Soudario, ele teria que falar Sou desio. E ele também teria que tirar esse Osan, que acaba soando meio como quase que velhote em português. Tá, mas por que isso ocorre? Nos animes a gente vai ter a linguagem sendo usada como uma ferramenta principalmente para dar personalidade para os personagens. Então por mais que falar... Pode falar, esse canal é seu, você escreveu com... Você botou inteligência artificial, Johan, pode falar pra mim. Eu não fiz isso não. Desse jeito na vida real fosse soar extremamente estranho e babaca, no contexto de One Piece acaba só reforçando a personalidade de Luffy de agir de forma livre e de não se importar com formalidades ou coisas desse tipo. Isso daí também serve para criar contraste nos poucos momentos que ele vai usar uma linguagem mais formal. Então, por exemplo, naquela parte que a Nami tá doente, eles precisam achar um médico urgentemente, a gente vai ter uma das pouquíssimas cenas onde o Luffy vai usar o Keigo.
Aqui ele fala Isha o yonde kudasai, nakamo tasukete kudasai, que significa basicamente por favor chamem um médico, por favor salvem a minha companheira. E esse kudasai, ele é justamente a palavra que torna essa frase tão educada. A gente pode entender ele como um equivalente ao por favor do português. E como o Luffy ele tá sempre utilizando palavras que podem ser consideradas rudes, quando ele solta essa frase acaba tendo muito mais impacto do que teria normalmente. E acaba se tornando um recurso narrativo, trazendo para quem tá assistindo uma sensação de urgência realmente muito forte. E a gente também tem personagens que são completo oposto disso. Então, por exemplo, a gente tem o personagem Nanami de Jujutsu, que eu particularmente gosto muito, inclusive, mas que ele acaba sendo sempre muito formal, independente com quem ele está falando. Que ele disse, Kochira wa watashi ga katazukemasu, que significa algo como aqui eu vou limpar a bagunça. O que torna essa frase esquisita é que ele está falando com o Itadori, tá em uma posição inferior a ele na hierarquia no mundo de Jujutsu, mas ainda assim ele transforma o verbo katazukeru, que significa organizar algo ou eliminar a bagunça. Aqui ele está mais com o sentido de eliminar um problema mesmo, eliminar a maldição que está perto deles no caso. Ele pega esse verbo e ele coloca na forma mas, que serve basicamente para você deixar a frase mais polida e você vai usar geralmente com pessoas que são mais velhas que você ou estão em uma posição mais alta que você em alguma hierarquia. Então aqui o mais normal seria ele falar Kochira wa watashi ga katazukeru. Então talvez vocês me perguntem, todo anime vai ignorar essas regras de convivência? E a resposta Bem legal, velho, bem legal. Então, ele meio que ele usou fez errado o maço, porque o maço ele é realmente uma forma formal, só que você não põe no final de ele, como ele falou, deu a entender que se você quiser ser formal, você bota um maço no final. Não, um maço. Ele é mais ou menos igual o deço. O que muda quando você usa o maço e o deço é o verbo que você está usando para finalizar a frase. Então, tem verbos que você precisa acabar com o maço e tem verbos que você pode usar o deço. Entendi. Exemplos disso é Haikyuu, que acaba seguindo certinho todas essas regras, o que faz ele soar bem mais realista na prática. Mas então é só isso? Acabou? Essas são as diferenças? Na verdade é agora que a gente vai começar. Então agora a gente vai entrar na maior diferença do japonês falado no anime pro japonês falado na vida real, que é algo que a gente pode chamar de yakuarigo, que traduzindo para o português seria algo como linguagem de função. Então ela basicamente é o conjunto de palavras que são usadas em histórias fictícias para encaixar um personagem dentro de uma determinada função na narrativa. Então basicamente o personagem ele vai se expressar de uma forma um pouco diferente dependendo do sexo dele, dependendo da idade dele, dependendo do trabalho, da região onde ele mora e etc. Então vamos começar com um dos casos mais fáceis de se perceber, que é a linguagem de samurai. Nessa cena, o Kinemon ele fala Korera subete seisha no kao de gozaru, que significa todos estes são o meu rosto. E aqui a gente tem as palavras seisha, que é uma das formas de dizer eu, porém é uma forma que só vai ser usada por samurais ou por pessoas imitando samurais, é bem característico. E a gente também tem o verbo de gozaru, que é um dos equivalentes do da, que é o ser do japonês, e que assim como seisha é bem característico dessa linguagem de samurai e não é algo que você vai ver no dia a dia. Outro exemplo bem marcante é a linguagem dos o Degozaro eles usam no dia a dia, mas o Degozaro é um hiper polido. É tipo como se alguém estivesse falando com... É como se você estivesse falando com, por exemplo, como com o presidente. Ou fosse alguma coisa que... Como se fossem ministros se referindo a outros ministros. Existem algumas maneiras mais... Né? Muito específico. Sim, é muito específico. É uma maneira hiper polida. Então é por isso que eles falam, tipo, só os samurais usam. Porque, tipo, os samurais eles falavam de uma maneira hiper polida pra demonstrar que eles são de uma classe superior aos outros. Entendi. É o nível mais alto de Keigo e vai ser de Gozaimasu. De Exatamente. Já é um nível menor de polimento. Entendi. Cara, esse negócio do japonês, né? Caralho. A casta tá na língua, é bizarro, né? Não que a gente não tenha, né? Mas parece que é mais forte, né? Na língua. Então, é por causa que, tipo, a divisão, ela realmente tem o negócio da casta. E até de funções sociais, por exemplo. Tem os 3 eus no japonês, que, tipo, tem o eu neutro, o eu feminino e o eu masculino.
Então tem várias microdivisões aí no japonês que provavelmente se alguém for pegar a história da língua vai perceber isso. Entendi. 本当の忍者への道はまだまだこれからじゃ。 Caraca, acho que eu nunca tinha ouvido a voz dele no japonês. Eu acho que eu nunca vi Naruto em japonês. Nesse primeiro exemplo, Tirando o Shippuden, a parte que não tem, né? Obviamente. Ah, Ele sim, falou mas ponto ele, no ele ninja. aparece pouco no Shippuden. Né, pois é. Ninja Enomichi wa Madamada Korekara ja, que significa o caminho para se tornar um verdadeiro ninja ainda é a partir de agora. E esse ja vai ser o que caracteriza essa fala como uma linguagem de idoso. É muito característico em qualquer anime você colocar esse ja no lugar do da. Como a gente viu antes, o da ele é basicamente o ser do japonês. Só que o detalhe é o seguinte, você não vai ver nenhum idoso falar assim na vida real. Essa daí é uma linguagem completamente fictícia. 以降わ Aí é しは foda. このことを口外無用とし掟を破った者には厳しい罰を与えてきた。 Nessa outra frase ele diz Iko washi wa kono koto o kougai muyou toshi okiteu yabutta mono ni wa kibishii batsu o taite kita, que significa, desde então eu transformei isso em um assunto que não deve ser tocado e puni severamente aqueles que quebraram essa regra. E nessa frase o que torna ela característica para essa linguagem fictícia de idosos é a palavra washi, que também é uma das várias formas de se dizer eu. Outro padrão E língua de idoso, toda língua tem, pô. Sim. Pega o tiozão falando, porra, vai falar que não tá falando português 2. que você vai encontrar muito Dá pra assistir o todo sem legenda e entender praticamente tudo, menos as partes que os idosos estão falando. Ah, entendi. em quase qualquer anime Agora é a entendi o seu forma ponto. estereotipada feminina de se falar que algumas personagens têm. E pra ver isso, vamos olhar as duas protagonistas de Oregairo. Nessa primeira frase a Yukino diz あら、では何のために修学旅行に行くのかしら。 Ara dewa nan no tame ni shūgaku ryōkou ni iku no kashira? Que significa me pergunto então para que motivo nós vamos para a excursão escolar. E aqui o que torna isso uma linguagem estereotipadamente feminina é primeiro a palavra ara no começo, que ela não tem exatamente um significado, na verdade é um som que algumas personagens fazem para demonstrar uma surpresa, e depois a palavra kashira no final, que a gente pode traduzir como me pergunto se. Agora vamos comparar com uma frase da Yui. Aqui ela diz だから、これからも仲良くできるかな。 Dakara, korekara mo nakayoku dekiru kana? Que significa, por isso, me pergunto se, mesmo a partir de agora, podemos continuar sendo amigas. E nessa frase, o que a gente tem que prestar atenção é o kana no final. Ele tem exatamente o mesmo significado do kashira da frase passada, porém dito de uma forma neutra que é muito mais realista para hoje em dia. Vamos ver mais uma frase. Interessante. Então, tem isso, mas a outra personagem ela também fala de uma maneira que é muito típica de meninas ricas de falar. Então, se você pegar qualquer outra menina rica de anime e botar ela para falar a mesma frase, é bem provável que ela vá falar a mesma frase. Ela não vai trocar nenhuma palavra, mas se pegar uma menina de uma origem mais comum de anime, ela vai falar diferente. Ela fala de uma maneira bem Ojo-sama, por assim dizer. Entendi. が違うわよ、結ヶ浜さん。 Ela é classe alta? Nessa frase a Yukino fala Ayamaru aite ga chigau wa yo, que significa você está pedindo desculpas para a pessoa errada. Nessa frase é o wa no final que transforma ela em algo estereotipado. Isso é uma coisa que eu acho que ele poderia ter classificado antes, que é mostrar tipo, os finais acontecem de uma maneira um pouco mais didática, sabe? Do que ficar repetindo vários exemplos para chegar num ponto. Se tivesse tipo entre muitas aspas, um gráfico no início, ficava mais fácil de acompanhar o que ele quer dizer. Sim, tipo, botar tem esse daqui que é o da, que ele precisa converter assim pra ser formal e assim pra ser Tipo... pra ser hiperformal. Sim, tipo, sim, explicar primeiro, depois dar o exemplo. Porque explicando enquanto você tá dando o exemplo, fica um pouco difícil de acompanhar. Feminina. Novamente vamos ver uma versão da Yui.
que ela diz Nanka soyu no sugoku ii jan, oen suru yo, que significa isso é incrível, não é? Eu vou apoiar. E aqui o detalhe é que ela falou o yo no final sem utilizar o a, o que faz a mesma função que o ayo da frase passada, que é dar uma ênfase, mas faz de um jeito que é muito mais natural para hoje em dia. E eu falo hoje em dia porque essa forma de falar especificamente era bem comum até mais ou menos metade do século passado, mas hoje a gente praticamente só vai ver em anime ou em filmes. E outra coisa que pode gerar uma curiosidade é porque a Yui fala normal e a Yukino ela fala de um jeito estereotipado. Esse tipo de linguagem estereotipadamente feminina, ela quase sempre é utilizada quando a personagem ela é de uma família muito rica. Vocês podem reparar que a maioria das vezes que vocês ouvirem esse Wayo, ele vai ser com personagens que são muito ricas, como é o caso da própria Yukino, como é o caso da Kaguya, como é o caso da Ares e de várias outras. E um último padrão que eu gostaria de apresentar hoje é o das meninas gato. Esse aqui é super simples, provavelmente até quem não fala nada consegue perceber que tem uma diferencinha, que é substituir o na por nya. Isso fica extremamente fácil de perceber na palavra naruhodo, que fica nyaruhodo. Aí é só fetiche. É, sim. Eu sei que pode ser muito chocante para alguns, mas não, as meninas gatos não falam dessa forma. Isso daí é completamente fictício também. E claro que além desses padrões mais frequentes, ainda tem os casos dos personagens que falam de uma forma diferente de todos os outros. Como exemplo, a gente tem o Datebayo do Naruto, que eu gravei um vídeo inteirinho só falando dele, então seria muito gentil da sua parte se você desse uma olhada. É só clicar no card aí em cima. A gente também tem a Violet, de Violet Evergarden, que fala meio que parecendo um Ela fala a língua do sono, né? Ela fala a língua do sono. Pô, eu tô muito decepcionado com todos vocês aí do chat que ela tirou a luva, não tô vendo um emoji de gente chorando. Muito triste esse momento, poxa. robô. Também tem arengue de Todas as vezes que ele acontece. Todas as 50 vezes que ele acontece, sempre é muito triste. que coloca um nome no final de quase todas as frases. Mas agora, finalmente voltando para nossa pergunta inicial. E aí, será que é recomendado você usar anime para estudar japonês? A minha opinião é bem simples. Se você gosta de anime, sim. Aprender japonês é algo que vai te levar um bom tempo. Então, se você não usar algo que você gosta no processo, o mais provável é que você desista no meio do caminho, na verdade. E se você acha que aqueles livros didáticos como Minna no Nihongo tem um japonês completamente natural, eu sinto te informar que não. Eles na verdade são bem mais distantes do japonês falado na vida real do que o japonês dos animes. Além disso, nada do que a gente viu hoje realmente atrapalha. Na verdade, a maioria dos argumentos que eu vejo para que uma pessoa soaria igual um personagem de anime pressupõe que essa pessoa A gente tava certo, realmente. O que a gente falou antes de começar o vídeo, porque não tem muito também, né? é um completo imbecil e que não ia perceber que os personagens estão falando de forma completamente Alguém vai comer macarrão aí? É dentro, hein? É dentro. diferentes um dos outros, que ia pesquisar o porquê disso no meio do caminho. É realmente muito difícil de imaginar isso. O próprio processo de você pegar esses textos e estudar eles faz com que você entenda que eles estão sendo falados de uma forma mais estereotipada e etc. E outro ponto é que isso é uma generalização também. Assim como a gente viu que a Yui falava de um jeito bem normal, bem próximo de uma pessoa real. Essas interrupções acontecem quando você não mora sozinho, me desculpe. Não, tô brincando. Personagens que vão entrar O guerreiro, quando às vezes a mãe dele entra e fala com ele, sempre dou risada. nesse mesmo grupo. Então, para dar alguns exemplos, os personagens que eles são mais humanos do estúdio Ghibli, então, tipo, a Chihiro fala de uma forma mais normal. Os personagens de Kimi no Na wa também tendem a falar de uma forma mais normal, apesar de que a Mitsuha fala em dialeto, mas isso seria tema para um outro vídeo. Os próprios Mas aí personagens o dialeto japonês é o nosso grande... Porra, a palavra me fugiu. Sotaque? Isso, não é o sotaque. É o sotaque da região que ela tá morando. No caso, a mina do Kimi no Na wa, ela fala de uma maneira que parece que ela é o Chico Bento japonês. É que lá eles não consideram como sotaque, né? Tudo é dialeto, né? Cada região tem o seu próprio dialeto. Né? É só uma maneira diferente de falar sotaque, na minha opinião. Então, eu tava na... Não, então... Porque se por isso você que eu parar fiquei nessa para pensar... dúvida. Porque na sexta-feira, quando eu tava fazendo aula, entrou exatamente nesse assunto. Ele falou que lá não tem essa ideia de sotaque. É realmente um dialeto, quando se fala assim, outra coisa. Sabe? Mas até aí, se a gente for parar pra pensar no Brasil também, o sotaque do pessoal do Nordeste é bem diferente do sotaque do pessoal aqui do Sudeste. Não, sim, mas a gente chama ele, de sotaque no só que eles encaram de uma forma diferente, entendeu? Obrigado. Esse que é o sim. É que dialeto é gíria.
Haikyuu, como a Essa gente é a viu opinião do mais meu irmão. cedo, eles falam de uma forma mais normal também. Então, se em algum momento você se sente mais inseguro, você pode usar esses como referência. Mas pra mim, o ponto que desmonta esse argumento é justamente o fato que, como talvez você tenha percebido, na maior parte dos casos a gente tem mudanças nos mesmos lugares, que são a forma de dizer eu, a forma de dizer o verbo ser e as partículas que vão ser usadas pra colocar um sentimento no final da frase. Só que a grande verdade é que a maior parte da frase não muda. Toda a maior parte de vocabulário que você vai ter vai ser exatamente a mesma, tanto na vida real como em um anime. Então, eu não acho que tem muita necessidade de você se preocupar tanto com isso. Mas e a sua opinião? Deixa ela em um comentário aí embaixo pra gente conversar. E aproveita que você já tá descendo até e já deixa o like e a inscrição pra dar aquela ajuda. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui e uma ótima semana pra todo mundo. Até mais. Muito bom vídeo no nosso Não sei se você já notou, mas o jeito... Muito bom vídeo do nosso querido amigo Yumi, ou Yume, no caso, né? Vou mandar aqui pra vocês. Quem tem interesse aí, né?